Continuação. Olá, boa tarde a todos. Vamos continuar aqui sobre o tubo digestivo. O tubo digestivo possui órgãos, certo? Como eu já tinha dito antes: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, certo? São os órgãos. E as glândulas, que é salivar, fígado e pâncreas. Aí boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. São os órgãos. Cuidado lá, viu? E o pâncreas, o fígado e as glândulas salivares que ficam aqui na boca são as glândulas, certo? Elas auxiliam, o objetivo delas é produzir substâncias químicas para ajudar na digestão. Isso aqui eu quero que vocês aprendam. Amido, pitialina, maltose. O que acontece? O objetivo aqui ocorre aqui, pitialina, certo? Nas glândulas salivares dessa região da boca, na região da boca, onde há salivação, essas enzimas atuam. O que acontece? São enzimáticas. No nível 7, certo? De pH, de acidez, você tem a pitialina agindo em sua maior potência. O que isso quer dizer da ação enzimática? Esse gráfico pode cair em prova. Por exemplo, bota aqui um X, ou um A, ou um B, ou uma letra, ou um número, coloca o 7 aqui, ou escrito aqui neutro, certo? 7 é indicado como pH neutro, olha lá. E aqui pH e ação enzimática. E perguntar qual o nome dessa substância que está que é a letra X, ou que é o número lá que eles colocaram. Então, o que acontece? Isso pode cair em prova. A boca ocorre mastigação, que é dente, língua e salivação. A saliva é composta 95% de água, uma resto de percentagem de glicoproteína, sais minerais e enzimas. Essas enzimas são as pitialinas. Especialmente a pitialina, que é a amilase salivar. A amilase, porque ela digere amido, certo? Nós já vimos essa tabela na aula anterior. Ela é digestora de amido em pH por volta de 7, como já vimos no gráfico. O alimento é deglutido, vai à faringe e ao esôfago, claro, engole, e vai ao esôfago, que desce para o estômago, através dos movimentos peristálticos. Aqui o mesmo padrão. Proteína, pepsina, frações peptídicas, peptídeos, certo? O que acontece? Proteínas em peptídeos. O mesmo padrão, só que qual é a diferença daqui? Muito parecido o gráfico, né? A diferença é que o gráfico aqui é 2, ou seja, a ação da enzima pepsina ocorre em ambiente ácido, tá bom? Se tiver o número 2 aqui, ou escrito bem ácido, bastante ácido, ácido concentrado, então é pepsina, proteína que ocorre no estômago. Isso pode cair em prova também, claro. O estômago possui suco gástrico, que é enzimas, pepsinas, e ácido clorídrico líquido incolor e ácido, certo? Ácido mantém o pH em torno de 2, com ação antisséptica, ou seja, a tendência é matar bactérias. Tendência, certo? Isso ajuda. O pepsinogênio, certo? Pepsinogênio, quando você vê uma substância aqui, o nome no finalzinho tem agênio, é a versão dela inativa, como se fosse reservado. Você tem um exércitozinho guardado de pepsinas que estão ali já, digamos assim, treinadas para agir, estão ali de prontidão, guardadinhas. Quando o organismo precisar, nós vamos lançar mais um exército de pepsinas para gerirmos as proteínas e tudo mais. Aí o pepsinogênio transforma-se em pepsina propriamente dita, certo? Quebra as proteínas em fragmentos menores, a serem digeridos logo depois no intestino delgado. Lembre-se, aqui quando ele vai logo para o intestino delgado, o intestino ele absorve. Ocorre a entrada, fagocitose e pinocitose de substâncias nas células.
O hormônio gastrina é produzido na região pilórica do estômago e fomenta a produção de suco gástrico, enquanto que a enterogastrona, produzida na mucosa intestinal, inibe a produção do suco. Essa região que ele falou, pilórica, é aqui, certo? Aqui tem uma válvulazinha chamada piloro, e nessa região ele diz, ó, produza muito suco gástrico, que tem muita comida lá na frente para digerir aqui depois. Produz, digere, depois ele diz, opa, já produzi demais. Agora vamos formar o suco entérico. O mesmo sistema de mandar o gástrico ser produzido, manda parar e forma o entérico. Não é os dois ao mesmo tempo, não. Ou um ou outro. Forma o entérico. Entérico de intestino. Intestino que delgado, aí tá lá. Dizendo, opa, agora eu vou vir, que ele tá vindo muito alimento já digerido, já certinho. Vou fazer o quê? Vou agora eu digerir o resto das proteínas e absorver o que dá para absorver. O intestino delgado é um tubo muscular, lá, né? Tecido muscular, dividido em 3 partes: duodeno, jejúnio e íleo. Digestão aqui ocorre pela ação conjunta de bile, suco pancreático e suco entérico. Bile produzida no fígado, suco pancreático no pâncreas e suco entérico no intestino delgado. Depois da digestão ocorre a absorção dos nutrientes. Depois da digestão ocorre a absorção dos nutrientes. O que é que acontece? A bile ou bilis é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula e liberada pelo canal colédoco até o duodeno. Ela não tem enzimas, apenas serve para emulsionar, ou seja, arrumar e juntar os lipídios. Vou repetir. A bile, que ela é produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar é um canal que existe entre o fígado e o intestino, especialmente a região do duodeno, intestino delgado. O que acontece? Pelo canal colédoco, certo? E o nome dessa região chama-se canal colédoco. O que acontece? Ela não tem enzimas, a bile. Imagine uma poeirinha. Você tem uma poeirinha e você precisa juntar essa poeirinha para pegar um apanhador e jogar fora. Quando você junta essa poeirinha que está bem espalhada, você está emulsionando a poeira. A lógica é a mesma com relação à bile, para emulsionar os lipídios. Eles estão lá misturados na comida, aí ela vai lá e cata. Opa, aqui é lipídio. Vou juntar e botar aqui no canto. Suco pancreático, líquido incolor, básico, ou seja, para acabar com a acidez do estômago, que do alimento que foi digerido e vem do estômago para o intestino. Certo? Serve para reduzir a acidez desse alimento que sai do estômago e digeri-lo. Sua produção é estimulada por 2 hormônios produzidos pela mucosa intestinal. Olha lá. Ela é estimulada por 2 hormônios ao mesmo tempo: secretina e colecitosquinina, que é o pancreosinina. Zinina, certo? Pancreosinina. Esse suco possui 3 enzimas: tripsina, digere proteína em fração peptídica; amilopsina, amilase, olha lá, digere o que? O almído em maltose; e a lipase, obviamente, digere lipídio em ácido gráfico e glicerol. Qual é a lógica? As 3 fontes de energia principais, proteína, gordura e açúcar, vão ser digeridas por elas aqui, entendeu? Quem é responsável é o pâncreas. Isso pode cair na prova, não é o fígado. As pessoas pensam, não, o fígado, aquela glândula gigante é responsável por isso. É o pâncreas, viu? Olha lá. O que acontece aqui, nesse canal, o pâncreas está aqui e está lançando. É aqui que ocorre o lançamento de todas as substâncias que eu falei, inclusive a bile e o suco pancreático. É aqui que ocorre já o início da digestão. Amido, proteína, e aqui começa os lipídios.
Olha lá, a gordura começa no intestino. E a digestão complementar de açúcar e proteína ocorre lá no intestino delgado. Por que isso? É mais fácil quebrar gordura. O nosso organismo é mais fácil manter, armazenar gordura, certo? E queimar gordura. E por quê? Porque é fácil digeri-la. Mais do que açúcar e especialmente proteína, que é muito complicado de digestão. O suco entérico, certo? O suco produzido pelo próprio intestino nele mesmo é produzido pela mucosa dele com pH 7, ou seja, sempre para neutralizar o que vem do estômago. A secreção é estimulada pelo hormônio secretina. Ele possui 4 tipos de enzimas. Pepsidases, que divide as associações peptídicas em aminoácidos, ou seja, quebra mais uma vez. E agora é que você pode ter a digestão fagocitose desses alimentos. A maltase, que converte maltose em glicose. Aí com glicose você pode ter essa substância passando pela membrana celular. A lactase, que converte a lactose em glicose, mais galactose. Veja que aqui também converte, também é um tipo de açúcar. E a sacarase, que é sacarose em glicose mais frutose. A quebra, com base na tabelinha da aula anterior. Aí tem as macromoléculas e aqui a relação delas. Aí você tem mais outra tabela, que é o amido, ptialina, amilopsina, a maltose, maltase e glicose. Vê que nutriente celular, aqui, o que acontece? Amido é atuado pela enzima, que vira depois maltose, que é atuado pela maltase, que depois vira glicose. A direção é essa. Amido, ptialina, maltose. A enzima atua no amido e transforma em maltose. A maltase transforma a maltose em glicose. E aqui já pode entrar nutriente celular, já pode haver digestão celular. A lógica é a mesma para todos eles. Proteína, lipídios, vê que o lipídio só ocorre em uma digestão e já direto já pode ir para a célula. A sacarose, então, tipo, aqui, sacarose e lactose, o que acontece? As glicoses que são quebradas aqui, elas já são digeridas. O que sobra volta para ser digerido de novo por elas, até virarem pedaços de glicose, vão quebrando. Várias glicoses, aí quebra e uma se solta, vai ser digerida pela célula, aí quebra, outra se sobra, aí depois vai ter uma glicose, um grupo de glicoses finais que podem ser digeridas pela célula, quebrando. Animais ruminantes, olha lá, viu? Ruminantes, lembra de vaca, boi, bovino, certo? Boi, cabra, carneiro, veado e girafa. O alimento é retido no rumen, que é uma região rumen-pança, onde os micro-organismos com enzimas celulares, olha lá, micro-organismos, certo? Bactérias, que possuem celulase, elas quebram celulose, digerem a celulose. Por quê? Olha a lógica, esses animais são herbívoros, viu? O alimento vai para o retículo ou barrete, onde há a formação de bolo alimentar, que depois volta à boca, é tanto que a vaca fica mastigando direto, porque ela mastiga, o alimento vai para essa região, é triturado, sofre alteração química, depois volta de novo para a boca. Aí ela mastiga, triturar mais ainda, depois volta de novo. O que ocorre? Mastigação, que é a ruminação, depois o alimento é reingerido, na região folhosa a absorção de água, e no coagulador, que é o estômago químico, é o início da digestão química, que é o suco gástrico, para depois se completar no intestino. Olha lá, vai, vem, ocorre uma modificação aqui pelo barrete, onde há a formação de bolo alimentar, certo? Há um emulsionamento das substâncias e o alimento é reingerido, ou seja, volta para a boca para mastigar de novo. Depois vem e segue direto para a região do folhoso, coagulador, rumen e intestino. Nessa sequência mesmo, viu? Estômago, depois esôfago, boca, esôfago, barrete,
Aí depois volta para a boca. Depois, aí voltando para o esôfago, vem folhoso, coagulador, rumo ao intestino. Ocorre a absorção, alteração química, digestão química, suco gástrico, e depois completa no intestino. Lembre-se que é porque eles são herbívoros. Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, bons estudos e tchau, tchau.